Olá, feras, olá, vestibulandos. Meu nome é Davi Ribeiro, sou professor de matemática e vamos ter aqui alguns encontros, virtuais enquanto enfrentamos aí nosso período de distanciamento, tá? E vocês que estão se preparando para o SSA2 tem que tomar muita atenção com um tema chamado geometria espacial. É um tema super importante, né? Estatisticamente a gente tem aí de 2 a 3 questões por ano, em média, tá? De geometria espacial, principalmente no cálculo de áreas e volumes de sólidos. Mas a geometria espacial ela inicia o que a gente chama de espacial de posição. Né? São alguns teoremas, alguns postulados, né? Relativos aos elementos básicos da geometria. Então é fundamental que a gente inicie a nossa conversa de geometria espacial falando um pouco dos elementos básicos e desses postulados e teoremas. Tá? E posteriormente vamos falar dos poliedros, dos prismas, né? E especificamente de cada uma das figuras espaciais. Tá bom? Espero que vocês gostem aí do nosso papo e vamos iniciar aqui, tá? Então olha lá. Então basicamente, né, a geometria aqui ela se divide em geometria plana e geometria espacial. A geometria plana, né, ela trabalha aqui em 2 dimensões. Se ela trabalha em 2 dimensões, o máximo que eu posso ter aqui é a área, né? Ou seja, uma dimensão vezes outra dimensão, você vai ter aqui, por exemplo, comprimento vezes comprimento, você vai ter comprimento ao quadrado. Então, 2 dimensões nos remete aqui a apenas área. E na geometria espacial, a gente tem sólidos geométricos, né? Ou seja, que possuem 3 dimensões. E aí, quando a gente trabalha com 3 dimensões, dá para trabalhar a área também, com certeza, mas aí a gente trabalha uma outra grandeza chamada de volume, tá? Então, para cada sólido geométrico, você pode calcular áreas, mas também pode calcular aí volumes. Joia? Então vamos lá. Bom, os elementos básicos da geometria espacial seria, começando do menor deles, né, o menor elemento da geometria, que seria o ponto. Tá? Então o ponto, né, aqui, representado sempre por uma letrinha maiúscula, tá certo? Seria a menor unidade geométrica que a gente teria, seria esse ponto. Tá? Ele não possui dimensão, ele não possui tamanho definido, tá? E o que a gente pode dizer, já adiantando alguns fatos, é que por um ponto podem passar infinitas retas. Então vamos supor aqui um ponto, por esse ponto aqui, vamos chamar de ponto P, podem passar infinitas retas. Pode ser uma reta em cima da outra? Pode também, mas podem ser retas distintas, né? Ou seja, eu posso ter aqui infinitas retas distintas passando aqui por esse ponto. Ok? Tranquilo, né? Isso é um conceito, isso é uma definição, tá? Então estamos aqui. Vamos lá, vamos mais. Vamos falar agora sobre reta. A reta seria a união, a junção de infinitos pontos. Vamos pegar aqui, por exemplo, um ponto ao lado de outro ponto, 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 e assim por diante. Se você pega infinitos pontos em sequência, o que você tem, na verdade, é a estrutura de uma reta. Dá para se representar a reta através de letra minúscula, geralmente consoante, R, S, T, U, V, mas também pode se representar a reta por 2 pontos por onde ela passa, tá? Então vamos supor aqui, você tem uma reta que passa por 2 pontos A e B.
eu consigo representar aqui essa reta por AB, e em cima do AB eu coloco uma seta para cada lado. Essa seta indica que ela é infinita para ambos os lados. É claro que a gente tem pedaços da reta. A gente pode ter metade de uma reta, chamada de semi-reta, né? Você poderia ter aqui uma semi-reta. Ela teria início de um lado, mas não teria fim do outro. Eu posso ter também aqui, ó, um segmento de reta que tem início e que tem fim, tá? Para representar essa semi-reta aqui, podemos fazer o seguinte, ó, se ela inicia no ponto O e passa pelo ponto A, é uma semi-reta OA, então eu coloco seta só para um dos lados. No caso de segmento de reta que passa pelos pontos AB, eu colocaria as extremidades A e B e um traço, uma linha reta, né, indicando que tem começo e fim, ok? Então a reta seria um conjunto de infinitos pontos, tá? E o plano? O plano, por sua vez, seria o conjunto de infinitas retas ou de infinitos pontos. Para a gente fazer uma analogia, né, ao nosso ponto, imagina um grão de areia na praia, né? Um grão de areia na praia pode ser caracterizado como sendo um ponto, tá? Outro exemplo, vamos pensar agora numa reta. Um palito desse de churrasco pode ser caracterizado como uma reta. Um fio de um poste pode ser caracterizado como uma reta. Um trilho de trem, tá? E um plano. Um plano, ó, pode ser esse quadro aqui atrás de mim, pode ser um plano. Um plano pode ser uma folha de papel dessa que praticamente não tem espessura, tá? Pode ser o chão da sua casa, o chão do seu quarto, a parede do seu quarto, o teto do seu quarto. Isso pode ser um plano, tá ok? A mesa, onde você pode estar com o seu computador agora. Tudo isso são ideias de plano, tá? Então o plano, ele apresenta já duas dimensões diferentes da reta que apresentava só uma. Então aqui, por exemplo, nesse slide, a gente vê aqui um plano, geralmente se usa letras gregas. Pode ser beta, pode ser alfa, pode ser teta, pode ser ômega, tá? Diversas e diversas letras gregas para representar o plano, ok? Essa observação aqui é bem interessante, eu vou grifar aqui, vou fazer um asterisco. Com 3 pontos distintos e não colineares, determina-se um plano. Veja, gente, se os pontos forem colineares, não tem como determinar ponto. Então imagine aqui, ó, imagine que você tenha pontos colineares. Deixa eu melhorar ali, não ficou muito bom. Vamos supor, aqui vou fazer lá em cima, tá? Vamos supor que você tenha pontos colineares. São pontos que estão na mesma linha. Colinear significa aqui, ó, mesma linha. Então é claro que 3 pontos na mesma linha, eu não consigo traçar um plano com esses 3, só um plano com esses 3 pontos, né? Mas se eu tenho aqui, ó, como na figura, 3 pontos não colineares, eu consigo interligá-los e gerar aqui um plano, uma superfície com uma certa área. Tá ok? Tranquilo, né? Lá naquele plano, gente, ó, você poderia traçar várias retas, reta R, reta S, podia colocar aqui vários pontos A, B, C, tá? Vamos mais. E aí o espaço, né, seria o conjunto de todos os pontos, retas e planos, né? O espaço seria tridimensional. Então, se você pega uma figura como uma caixa sólida, ela é composta por vários planos, tá bom? Vou chegar mais na frente nessa parte.
postulados ou axiomas, né? E aí temos os teoremas. Então, postulados ou axiomas são definições que relacionam conceitos primitivos e aceitamos ser demonstração. Já o teorema, a gente precisa justificar, né? Lembrar do teorema de Pitágoras, famoso, que existe uma prova, né? No postulado ou axioma, são definições e conceitos que a gente aceita sem a demonstração. Vamos lá. Postulado número 1. Existe reta e numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Se existe um plano, e no plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Então esse postulado está só comentando que tanto a reta quanto o plano são formados por infinitos pontos. E que fora deles também existem infinitos pontos, tá? Vamos lá. Postulado número 2. Esse é importante. Da mesma forma que por um ponto, passam infinitas retas, por dois pontos, A e B, por obrigação, só pode passar uma única reta. Vamos chamar essa reta aqui de R. Se eu coloco uma reta por cima de R, é uma reta que é idêntica a R, tá certo? Então, não posso considerar que é uma reta diferente. Mais. Postulado número 3. Dados 3 pontos não colineares, existe um e somente um único plano que os contém. Foi aquele exemplo anterior, né? Ou seja, com 3 pontos não colineares, eu consigo traçar aqui uma região entre eles e isso vai ser exatamente um plano. E aí temos alguns teoremas, vamos lá. Teorema 1. Por uma reta, no caso seria aqui, esse teorema para a gente formar um plano, tá? Como que a gente pode formar um plano? Eu posso formar um plano se eu tiver uma reta e um ponto fora dela. Ou seja, com uma reta e um ponto fora da reta, eu consigo traçar um plano, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Então aqui, ó, venho e traço a minha região. Por duas retas concorrentes, claro. Retas concorrentes são retas que se cruzam, né? Possuem um ponto em comum. Então, duas retas concorrentes, sim, vão traçar um único plano. Pode ser um plano aqui, né? Ou poderia ser em qualquer um dos lados. Por duas retas paralelas distintas. Por que ele colocou paralelas distintas? Veja bem, retas paralelas podem ser paralelas iguais. Imagina que você tem aqui, ó, uma reta R e por cima dela eu vou fazer uma outra reta aqui, ó. Deixa eu botar outra cor para destacar. Vou pegar aqui o vermelho. E aqui por cima eu coloco uma outra reta. S. Gente, R e S são iguais. Então, se elas são iguais, elas são paralelas, porque reta paralela é aquela que mantém a mesma distância uma da outra todo o tempo. Então, essas retas elas vão manter a mesma distância, elas vão ser iguais. Por isso que ele teve que mencionar aqui, ó, que são retas paralelas distintas, tá? Então, ó, claro que por duas retas paralelas distintas vai passar um plano, né? Eu posso pegar um ponto aqui de uma reta e traçar aqui, ó, o meu plano sem problema nenhum. Mais um.
Se uma reta possui dois de seus pontos num plano, então ela está contida no plano. Vá, faz sentido, né? Pegou o plano e aí você tem dois pontos de uma reta que pertencem a esse plano. Veja, se eu tivesse apenas um ponto da reta pertencendo ao plano, essa reta poderia estar assim, cruzando o plano. Ela não estaria contida. Mas se eu garanto que tem dois pontos dela, então, ó, se eu tenho dois pontos da reta, com certeza essa reta vai estar aqui, né? Inserida no plano, ou essa reta R estará contida nesse plano. Então, tranquilo. Vamos mais. Esse é interessante, né? Se dois planos possuem um ponto em comum, então eles possuem pelo menos mais um ponto em comum, ou seja, uma reta em comum. Não tem, vou pegar aqui um exemplo para vocês verem. Não tem como essas duas folhas se cruzarem sem que mais de um ponto das duas fique em comum. Então, para elas se cruzarem aqui, é preciso que uma reta seja a interseção desses planos, tá? Então, basicamente, o que o Jair trouxe foi mostrando que a interseção de dois planos é uma reta. Está aqui, ó. Deixa eu botar de vermelho. Essa é a linha de interseção entre os planos, ou seja, essa reta aqui é a interseção dos dois planos, tá? Esses são planos, no caso, são planos secantes, né? Planos que se cruzam. Bom, postulado 6, né? Por um ponto qualquer não pertencente a uma reta dada, passa uma única reta paralela a R. Vamos lá, vamos desenhar isso aqui, tá? Ó, você tem uma reta R e o que o postulado está afirmando é o seguinte, que por um ponto que não pertence a R, então vamos colocar aqui um ponto P, por esse ponto P que não pertence a R, passa uma única reta paralela a R. Vamos lá, pegar aqui o amarelo. Por esse ponto, de fato, só vai passar uma única reta que seja paralela a R. Se eu chamar ela de S, eu vou ter que S é paralela a R. Tá? Então, fato, né? Postulado aí, apresentado. Retas reversas, né? Bom, a gente viu o seguinte. A gente viu que as retas elas podem apresentar posições relativas entre si. Vamos lá. Se elas estiverem no mesmo plano, elas podem ser paralelas, iguais ou paralelas distintas. Elas podem ser concorrentes e elas podem ser perpendiculares. Veja, paralelas distintas são retas que nunca vão se cruzar, que mantêm sempre a mesma distância entre si. Concorrentes são retas que se cruzam. E perpendiculares são retas que se cruzam, formando entre si um ângulo de 90 graus. Isso se as retas estiverem no mesmo plano, elas podem apresentar essas três posições relativas. Tá bom? E se elas não estiverem no mesmo plano, o que acontece? Veja bem, retas reversas, a definição. Duas retas são reversas quando não existe plano que contém ambas. Então, para que duas retas não estejam no mesmo plano, necessariamente elas vão precisar ser reversas, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Olha para o cubo, né? Nesse cubo, nessa caixa cúbica, a gente percebe que essa reta aqui, vou fazer ela de amarelo aqui,
essa reta aqui de amarelo, ela pode estar em vários planos. Ela pode estar no plano vertical, ela pode estar no plano aqui horizontal, né? Tudo bem. E aquela outra reta lá de cima? Essa reta aqui, ó, de vermelho, ela pode estar nesse plano aqui horizontal, ou pode estar num plano aqui vertical, lateralmente falando, né? Aquela outra lateral lá que desce por aqui, ó. O que acontece é que essas duas retas não tem nenhuma possibilidade de você traçar um plano que contemple as duas. Então, nessa situação, essas retas elas seriam reversas, tá? E aí, dentro de retas reversas, a gente possui uma subclassificação que é chamada de reta ortogonal. Vamos ver se mostra aqui no próximo slide. Ó, aqui está passando, né? Retas concorrentes, a gente mostrou, são retas que se cruzam, que têm um ponto em comum. Retas paralelas são aquelas que não vão ter ponto em comum, nunca, né? Ou paralelas distintas, no caso. Coincidentes são retas iguais, ou pode ser coincidente ou paralela igual. E aí as reversas, né? E dentro das reversas existem as ortogonais. Vamos ver, aqui ele botou uma pergunta, ó. Qual a diferença entre reta paralela e reversa? Então, vamos falar primeiro qual a semelhança. Se eu pego duas retas paralelas distintas e duas retas reversas, elas não têm ponto em comum. Nem as duas reversas têm ponto em comum, nem as paralelas distintas têm ponto em comum, tá? Mas a diferença é que nas paralelas elas ficam no mesmo plano e nas reversas não. Essa é a diferença. Joia? Agora eu quero mostrar, eu quero voltar aqui. Eu quero voltar a esse quadro. Eu quero mostrar aqui uma subclassificação que são as retas ortogonais, tá? Vamos pensar aqui um pouco. Veja. Eu tenho aqui um plano. Pode ser esse caderno. Esse é o plano. E aqui eu tenho uma reta. Essa reta, tá? Ela não pertence a esse plano do piso, de fato. E existe aqui nesse plano outras retas, né? Eu posso pegar aqui, ó. Pedi. Imagina que eu pegue uma reta desse plano, aqui, sim, e uma reta fora dele. Não existe nenhum plano que passe por elas duas, então elas duas são reversas. Mas o que acontece se a projeção de uma fizer 90 graus com a outra, é porque além de elas serem reversas, elas são chamadas de ortogonais. Então, retas ortogonais são retas reversas que a projeção de uma na outra forma 90 graus. Tá? Então, nesse exemplo aí do cubo, essas retas elas são reversas. Já aqui, ó, essa retinha aqui de vermelho, a projeção, né? A projeção dessa reta aqui formaria 90 graus com a reta inferior. Joia? Então, retas ortogonais aqui, né? Ou seja, são retas reversas em que a projeção de uma forma 90 graus, forma 90 graus. A projeção
retas reversas em que é a projeção de uma sobre a outra. Vou melhorar aquele reverso ali. Projeção de uma sobre forma 90 graus. Beleza? Vamos lá. Posição relativa entre reto e plano. Vê, eu vou dar um salto nisso aqui um pouquinho. Vamos falar rapidinho, tá? Vamos lá. Posição relativa entre reta e plano. Veja, a reta ela pode estar dentro do plano. A gente fala que ela está contida no plano. Ela só vai estar contida no plano se todos os seus pontos estiverem dentro do plano, tá? Aí a gente pode dizer que a reta está contida no plano. Se pelo menos 2 pontos da reta pertencerem ao plano, então a reta inteira está dentro do plano. A interseção entre um plano e uma reta é um ponto, né? Ou seja, aqui, ó, esse ponto P seria a interseção entre uma reta e um plano. Reta e plano paralelo. Se uma reta é paralela a um plano, essa reta é paralela a pelo menos uma reta desse plano. Claro, veja, você tem aqui uma reta paralela a um plano, então tem pelo menos, no mínimo aqui, uma reta desse plano que seja paralela àquela reta. Planos paralelos. 2 planos são paralelos quando não possuem pontos em comum, claro. Então, você vai ter plano paralelo, você vai ter planos concorrentes, né, que se cruzam, planos coincidentes, que são iguais um em cima do outro, tem como saber na questão, e planos concorrentes. Aí já mostrei no slide que a interseção de 2 planos é sempre uma reta, tá bom? Bom, continuando aqui nossa segunda parte, né, vamos complementar esses slides para a gente fazer algumas questões teóricas, né, sobre esse tema. Então, aqui falando sobre perpendicularismo de retas, né, ou seja, perpendicular é quando as retas estão no mesmo plano e formam entre si 90 graus, ou seja, elas têm que estar no mesmo plano, elas têm que ser concorrentes, têm que se cruzar e formar entre si 90 graus. Então, ó, aqui são 2 retas concorrentes que se cruzam. E aqui 2 retas perpendiculares que formam entre si 90 graus e obviamente se cruzam, tá? Vamos seguir aqui adiante. E aí as retas ortogonais, né? Elas não estão no mesmo plano, mas a projeção de uma sobre a outra forma 90 graus, tá? Deixa eu voltar lá. Então seria aqui, ó. Você tem uma reta num plano e outra reta em outro plano, ou seja, essas 2 retas não podem estar no mesmo plano, mas a projeção de uma sobre a outra forma 90 graus, a sombra, né, como a gente fala. Bom, entre reta e um plano, a reta ela pode cruzar o plano, né, ela pode ser concorrente ao plano, necessariamente não fazendo 90 graus com ele, né. Esse teorema é muito legal. Se uma reta R é perpendicular ou ortogonal a um par de retas contidas no plano, então R é perpendicular ao plano. Tá?
Bem interessante esse, vamos passar aqui adiante. Se dois planos são perpendiculares, existe uma reta em um plano que é perpendicular ao outro plano, de fato, né? Ou seja, se esses dois planos aqui formam entre si 90 graus, é porque essa reta forma 90 graus com o plano de baixo. Tá? Projeção ortogonal de um ponto e projeção ortogonal de uma reta, né? Ou seja, a projeção ortogonal de um ponto vai dar um ponto também, né? Seria a sombra de um ponto no plano, continua sendo um ponto. E a projeção ortogonal de uma reta continua sendo uma reta, só que ó, aquela uma reta maior, né? A projeção ortogonal deu uma reta menor, que é só a sombra. Vamos lá. Vamos verificar a VUF para cada um desses casos, tá certo? Então, por exemplo, bom, então vamos lá verificar, né? Primeira pergunta é o seguinte, se AB, se o segmento AB de reta é paralelo a DC, né? Esse símbolo aqui, gente, é o símbolo de paralelismo, tá? Paralelo. E esse símbolo aqui é de perpendicular. Então vamos lá. Aqui, ó, AB está aqui, vou grifar de vermelho na figura. AB é paralelo a DC. Veja, AB e DC estão no mesmo plano, né? Eu posso traçar um plano que pegue AB e DC, e sim eles mantêm a mesma distância um do outro a todo tempo, o que significa dizer que está correto, né, essa afirmativa, AB é paralelo a DC. Na letra B, DC paralelo a HG, olha lá, DC já está grifado, eu vou apagar lá a C, vou apagar C e vou grifar HG. Bom, eles são paralelos. Será que existe um plano que pega os dois? Vamos desenhar aqui, tá? Vou desenhar ó, um plano que está pegando essas duas retas, ó. Esse plano aqui em diagonal, ele pega essas duas retas e prova sim que elas são paralelas, tá? Então, DC é sim paralelo a HG. Então, aqui também está correto, tá? Vou dar uma puladinha aqui para a letra D. Na letra D pergunta o seguinte: CB e HE são reversas. Reversas são retas que não estão no mesmo plano, ou que não podem estar no mesmo plano, tá? Vamos lá, vou apagar o que eu fiz na figura para a gente avaliar essa informação. Vamos desenhar aqui CB, ó, CB aqui de vermelho e HE aqui no final, ó. Será que não existe um plano que passa por essas retas? Um plano em diagonal, ele passa por essas retas, né? Olha só, vou fazer aqui. Um plano aqui em diagonal, ó, ele passa sim por essas retas. Tá vendo? Esse plano aqui, ele pega exatamente CB e EH, mantendo a mesma distância. Então, essas retas aí, elas seriam paralelas, na verdade. E elas estariam ou poderiam estar no mesmo plano. Então, ó, isso aqui está falso, né? Ou seja, está falso, né? Elas não são reversas. Tranquilo? Tudo bem?
Joinha, vamos lá. Vamos passar para uma questão da ficha de vocês. Tá, eu vou dar um salto aqui em alguns VUF, tá? Então essa questão 8 de olho no CSA, ela é bem interessante, tá certo? Trata sobre esses temas que a gente citou agora há pouco, ok? Então vamos lá. Analise as afirmativas a seguir relativas à geometria espacial e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. Primeira afirmativa. Se uma reta R está contida em um plano, ou seja, totalmente contida no plano, então toda reta perpendicular a ela será perpendicular ao plano. Pensa um pouquinho nessa, tá certo? Pensa um pouquinho nessa e vamos ver se está verdadeiro ou falso. A gente só precisa de uma contraprova para dizer que isso aí está falso. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu abri aqui, ó, uma página em branco. Vamos desenhar essa situação. Tá? Então, vou pegar aqui o lápis azul. Vamos pegar aqui um plano e desenhar nesse plano uma reta R que está contida no plano, tá? Uma reta qualquer, ok? Pronto. Desenhei aqui uma reta R. Ele está questionando se toda reta que for perpendicular a essa reta R também será perpendicular ao plano. Vamos fazer um caso em que isso é verdade, ó. De vermelho. Vou fazer aqui de verde, tá? De verde eu vou colocar uma reta. Deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer melhor. De verde eu vou colocar uma reta que seja perpendicular à reta R e perpendicular ao plano. Olha lá. É reta S. Se você perceber, ó, ela vai perfurar o plano, né? E sair do outro lado dele. De fato, essa reta S, ela é perpendicular à reta R e também ela é perpendicular aqui ao plano. Ok? Tudo bem. Essa, por enquanto, é verdadeira, mas só que ele perguntou se toda reta perpendicular a R seria perpendicular ao plano. E aí não, vou fazer uma contraprova que seria isso aqui, ó. Se eu traçar uma reta que pertença ao plano e que seja perpendicular, vou chamar de reta T, e que seja perpendicular a R aqui, ela não vai ser perpendicular ao plano, ela vai pertencer ao plano, ela vai ser aí paralela, vai estar contida também no plano. O que significa dizer que essa primeira afirmativa aqui, ela não está totalmente verdadeira, o que significa dizer que ela está falsa por essa palavra toda, né? Tranquilo? Vamos para a segunda afirmativa. Vamos lá, segunda afirmativa. Se dois planos distintos são paralelos, então toda reta perpendicular a um deles é paralela ao outro. Vamos desenhar essa situação, tá? Vamos lá. Eu tenho dois planos distintos que são paralelos. Vou chamar aqui esse de alfa e vou desenhar aqui outro embaixo, beta. Tá? Alfa sendo paralelo a beta. Mais uma vez, né? Toda reta perpendicular a um deles é paralela ao outro. Bom, vamos desenhar aqui uma reta perpendicular a um deles, reta R, aqui, né? Perpendicular a esse plano alfa. Bom, dificilmente essa reta perpendicular ao plano alfa ela vai ser
paralela ao plano beta, né? Então, muito provavelmente aqui, essa reta ela vai ser também perpendicular, né, ao plano beta. Então, mais uma vez, falso. Tranquilo? Vamos lá, seguir adiante. Se dois planos distintos são paralelos a uma reta fora deles. Olha que interessante. Então, eles são paralelos entre si? Vamos lá. Dois planos paralelos, você pode imaginar, dois planos paralelos a uma reta, você pode imaginar o seguinte, tá? Dois planos, né, paralelos a uma reta. Então eu teria uma reta aqui no meio, que é paralela ao plano de baixo e é paralela ao plano de cima. Nessa situação que eu desenhei aqui, os planos são paralelos, de fato. Mas será que é só essa a situação que existe? Bom, a situação que eu estou falando é essa aqui, ó. Você pega dois planos paralelos a uma reta. E aqui está a reta. De fato, né, esses planos são paralelos à reta e são paralelos entre si. Mas necessariamente essa não é a única opção. Você pode imaginar a parede do seu quarto, da sua casa, e o chão do seu quarto e da sua casa. Olha lá, vou desenhar aqui, tá? Ó, parede. Opa. E aqui vou desenhar o chão. Bom, eu posso traçar uma reta aqui no meio, né? Eu posso traçar uma reta aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor, para dar um destaque melhor. Eu posso traçar uma reta aqui. Botei a mesma cor. Posso traçar uma reta aqui, ó, onde essa reta ela seja paralela simultaneamente, ó, ela é paralela simultaneamente ao plano da parede, quanto ela é paralela simultaneamente ao plano do piso. Então tá aqui, né? Ela é paralela ao plano do piso e ela é paralela ao plano da parede. Então atende a primeira condição. Dois planos distintos que são paralelos a uma reta fora deles. Então eles são paralelos entre si? Em todos os casos não. A gente viu que existe um caso que sim, mas existe aqui um caso que não. Então nem sempre isso vai acontecer. Então não é que eles serão paralelos entre si sempre, tá? Ou seja, falsa alternativa. Então até agora temos três falsas. Vamos ver a última, né? A última. Bom, então nessa última alternativa, a gente tem o seguinte. Se dois planos distintos são paralelos. Dois planos distintos são paralelos. Qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro. Qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro. Vamos fazer aqui uma hipótese, tá certo? Vamos lá. Ó, vou colocar dois planos paralelos. O que é que ele diz? Que qualquer reta de um plano é paralela a qualquer reta do outro. Vamos lá, ver. Pegar aqui uma reta R, pegar aqui uma reta S. Essas retas por acaso são paralelas? Não. Claro, existe alguma reta paralela? Sim, existe. Poderia traçar aqui uma reta T, onde T fosse paralela a S. De fato. Mas isso não garante
que todas as retas, ou que qualquer reta será, né? Como ele usou o termo lá qualquer. Se ele trocasse a palavra aqui, qualquer reta, por alguma reta, até que estaria verdadeiro. Então isso aqui está falso. Você que se analisar na prática algumas dessas questões, você pode usar folhas de papel, tá? Por exemplo, deixa eu voltar lá à questão anterior. Ó, esse aqui. Você pode utilizar aqui um caderno, né, aberto, onde aqui você vai ter um plano e aqui você vai ter outro plano. E aqui no centro, você pode colocar a sua reta. Ó. Veja que essa reta está paralela a um plano e está paralela ao outro. Mas isso não quer dizer que os planos são paralelos entre si. Legal? Ou, a gente pode trabalhar também essa outra questão. Você tem dois planos paralelos distintos, né? Então, ó, deixa eu botar aqui para baixo. Você botou aqui, ó. Um plano pode ser o tampo do caderno, o outro tampo pode ser uma outra folha, né? E aí qualquer reta desse não é paralela a qualquer reta do outro. Então dá para você usar sempre o que está à sua mão para representar pontos, retas e planos para tentar resolver esses problemas, tá bom? A gente se vê na próxima aula sobre poliedros de Platão, poliedros e poliedros de Platão, para seguirmos lá para continuar a geometria espacial, ok? Abraço a todos e até a próxima.